Olá, mais uma vez estamos aqui. Graça e paz a todos. Missionária Neide, estamos aqui, passando por aqui novamente para estarmos no momento com a palavra, para estarmos meditando numa porção da palavra de Deus que é alimento para nossas almas. Amém? Quero orar com você antes de mais nada. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua graça que se manifestou aos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Neste momento, Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor venha ministrar aos corações, aos nossos corações, através da Tua palavra. Que ela seja para nós um bálsamo, Senhor, uma direção de tudo aquilo que precisamos para seguirmos, Senhor, nessa caminhada contigo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Peço desculpa. Garganta hoje não está assim, lá algumas coisas. Bem, hoje eu quero ler com você em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 8 e 9, que diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porém, versículo 8 e 9 agora. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Todos nós conhecemos bem essa história, como a história, né, do dilúvio, né, que todos conhecem. Depois do dilúvio, Deus destruiu a terra com água e depois Deus fez uma aliança, que é toda vez que vemos o arco-íris, né, nós lembramos dessa aliança que o Senhor fez com o homem, que nunca mais destruiria a terra com água. Mas nós queremos analisar aqui hoje sobre o contexto dessa história e mais sobre com um aspecto da vida de Noé, né? E começando por aqui, nós vemos que Noé morreu com 950 anos. Pensa, um homem vivia 950 anos. É muito tempo, não é verdade? É muito tempo. E com isso nós observamos que Noé foi uma pessoa que passou por várias gerações mesmo. E eu estava pensando, né, ontem quando eu estava meditando nessa palavra, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e hoje pela manhã, meditando um pouco mais, comecei a pensar na questão do Brasil, né, levando assim em consideração a questão do Brasil, que é a minha terra, né, e pelos anos do Brasil, se eu não estiver equivocada, 513 anos, parece, né? Fico pensando quantas e quantas histórias e quantas gerações se passaram ali no Brasil, né? Quantas gerações passaram nesses 500 e tal anos de existência, né? Desde que foi descoberta pelos espanhóis e pelos portugueses, quantas e quantas gerações, né? 500 e tal anos. Quanta coisa aconteceu no nosso país, não é verdade? E eu fico pensando, trazendo aqui para a questão de Noé, quantas gerações ele passou, por quantas gerações, não é? 950 anos. E Noé, durante esse tempo da sua vida, gerações da sua vida, chegou um momento em que nós vemos que a terra começou a se corromper de uma tal forma, estava mesmo um momento de totalmente corrompida, total corrupção. E começou então a haver uma extrema degradação da humanidade. Isso não foi só num lugar, né? Era aquele povo, né? E pelo que nós vemos na palavra, o dilúvio veio e destruiu com toda a terra. Não foi só, digamos assim, vamos olhar por a questão só de um país, não foi por toda a terra. Mas nós vemos que a condição, a situação, o contexto em que estava anteriormente de vir o dilúvio era um contexto realmente de total degradação. Total degradação que levou realmente a entristecer esse coração
de Deus, o coração do Criador, que criou o homem, criou a natureza, criou todas as coisas. E quando ele criou aqui em Gênesis, no início, ele disse que tudo que ele fez era bom. Ele criou com um amor tão grande, ele criou toda a natureza, o homem, e o homem foi se distanciando desde o pecado de Adão, e Eva, o homem se distanciando cada vez mais de Deus, e a degradação, a maldade, o pecado foi tornando-se tão acentuado na geração, que começou realmente ali na humanidade se tornar algo repugnante diante de Deus, algo que entristecia o coração de Deus. E Deus então falou, não, vou destruir tudo e começar tudo novo, né? Uma nova história. E nós vemos que o que acentuava, né, nessa situação de corrupção, de maldade, que a terra ficou totalmente corrompida, nós vemos que a violência ela se tornou um principal fator ali da corrupção, geral ali na sociedade, na raça humana, né? na humanidade. E isso foi se proliferando cada vez mais e tornando cada vez mais coisas horríveis acontecendo, como, por exemplo, crimes hediondos estavam sendo cometidos ali. Ali, quando eu falo na Terra, né? Porque houve a destruição da humanidade. Crimes hediondos. Crimes hediondos. Pensa, será que isso te traz a memória de alguma coisa? Outra coisa que também começou, que a gente vê, né, diante do cenário de corrupção e destruição da humanidade, que na verdade, se nós formos ver, não foi Deus quem destruiu a humanidade, o próprio homem se destruiu por conta do pecado. A outra coisa foi a idolatria. A idolatria havia substituído a antiga adoração ao único e verdadeiro Deus, aquele quem nos havia criado. A idolatria começou a crescer e, ao invés de adorarem ao único Deus, começou a se criar e buscar deuses na natureza, do panteísmo, deuses, esoterismo e tantas coisas, né? Que começou a surgir ali com essa raça, com esse povo, com essa geração que foi se distanciando cada vez mais do Criador, do perfeito Deus, do único Deus, e ao invés de adorar ao único Deus, eles começavam a buscar outros deuses para adorar. Isso entristeceu muito o coração do único Deus verdadeiro, aquele que os havia criado. E o que ele espera de nós é o quê? Da sua criação, a adoração. E isso não estava acontecendo mais. Outro fator realmente da corrupção que estava na terra, tornou-se degradante tudo, foi a justiça. A justiça havia sido distorcido, né, mediante a governos tirânicos que estavam existindo naquela época, naquela geração que foi, né, se corrompendo cada vez mais. E o que nós começamos a observar, né? O que se começou a acontecer ali? Toda forma de imoralidade, né? Diante desse povo, né? Toda forma de imoralidade. Eles não cumpriam com a palavra com a qual eles prometiam. Começaram a ficar habituados a ter ações injustas. Olha só, uma geração de pessoas, de governos tiranos, gerando pessoas que levavam cada vez mais a maldade, a violência, crimes hediondos, injustiças, né? Injustiças essas que também, por não cumprirem aquilo que eles prometiam, eles também tornaram-se pessoas arrogantes, hostis, e não se preocupavam também, faziam ouvidos fechados para as necessidades dos mais necessitados, para aqueles que mais precisavam. E daí, com todo esse contexto de situação degradante, de situação horrível que estavam aquela geração que foi se corrompendo com todas essas coisas, houve-se então a necessidade de se criar agora uma nova geração, uma nova história, de começar tudo novo. E foi aí então que Deus começou por
ver ali, encontrar ali alguém que estava sendo, aos seus olhos, alguém que poderia dar início a essa nova história. E essa pessoa foi Noé. Noé essa palavra, né, que a gente conhece muito, essa palavra, esse nome, né, que nós conhecemos muito por causa do dilúvio, ele tem como objetivo na história um fundamento, um fator importante na história, né, porque Noé foi escolhido como alguém que começou a pregar a justiça, né, a pregoar, e se eles não estivessem se arrependendo, né, viria uma justiça de Deus, um juízo de Deus, né, não justiça, um juízo de Deus sobre o povo. Por que Deus olhou para Noé? Porque diante de uma geração tão corrompida, pelo esse cenário rápido que passamos aqui, que era o que estava acontecendo, diante dessa geração tão corrompida, nós vemos aqui no versículo 8, que diz que Noé achou graça diante do Senhor. O que é graça? Queridos, a palavra graça significa favor imerecido. Não significa aqui que Noé era uma pessoa perfeita, ele era o único homem perfeito na face da terra, no sentido assim, de que não tinha pecado. Aliás, perfeito, mas no que não tinha pecado, desculpa, tem um cabelinho aqui me incomodando. Que não tinha pecado, não é isso. A questão é que Noé foi uma pessoa que achou graça diante de Deus porque tinha dentro dele, no seu caráter, algumas coisas que diferenciavam daquela geração. E no versículo 9, olha que interessante, começa dizendo: eis a história de Noé. Olha, resume a história de Noé em duas coisas, em três coisas, né? Primeiro, Noé era homem justo, né? Ele era um homem que, segundo aos olhos de Deus, era um homem justo naquela geração tão injusta, naquela geração tão corrompida, que toda moralidade já não existia mais, né? Todo tipo de imoralidade, como nós falamos, já existia ali, não cumpriam com a palavra, não era um homem justo que cumpria com a palavra. Essa palavra justo no original é tzadik, que significa vivia de acordo com um padrão. Olha que interessante. Que padrão é esse? A sociedade naquela época, toda a raça humana, toda a humanidade estava vivendo diante de um outro padrão. Eles estavam vivendo debaixo de um padrão de injustiça, de corrupção, de violência, de idolatria, tudo que estava totalmente contra o que vinha em direção ao que Deus tinha planejado para o homem, o padrão de um caráter à semelhança de Deus. E Noé, ele, diante disso, né, Deus viu nele, né, que havia um padrão diferente daquilo que ele vivia. A sua forma justa de viver, de ser, o diferenciava daquele povo. Ele era... Uma das coisas que o diferenciava é que ele era obediente a Deus, ele tinha fé, ele conhecia Deus, ele era obediente a Deus e a sua palavra. Isso o tornava diferente naquela geração. E outra coisa que é interessante que diz aqui no versículo, olha só, a história de Noé se resume em era um homem justo. A segunda coisa, era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, né? Essa palavra íntegro, isto é, justo, perfeito, puro. E aqui faz menção, né, faz questão de mencionar que era íntegro entre os seus contemporâneos, para mostrar realmente que naquela geração já não tinha mais pessoas íntegras. Essa palavra íntegra, no hebraico, no original, ela é tamim, que significa integral, inteiro, completo, perfeito. Olha que maravilhoso. E essa foi a palavra usada para descrever o caráter de Noé, que foi usado para descrever o seu caráter. Ele era uma pessoa completa, era uma pessoa que tinha, segundo, né, a tradução dessa palavra, ele era íntegro, isso é, integral, completo, perfeito. Não que ele não tivesse pecado, mas
como ele achou graça diante de Deus, a Deus justificou o seu pecado por causa da sua condição, por causa dessas questões do seu caráter. Deus olhou para ele e por ele ser obediente a Deus, servir a Deus, a graça do Senhor o alcançou, o favor do Senhor o alcançou e ele foi salvo, né? Porque a palavra do Senhor em Romanos diz que nós somos salvos pela graça e isso não vem de nós, não é? Isso, em Efésios, né? Capítulo 2 diz que isso não vem de nós. Não vem de nós para que nós não venhamos nos gloriar em nós mesmos. Vem de Deus, pela fé. E Noé era alguém que tinha fé. E ele foi justificado por Deus, né? E por ser justificado por Deus, ele agora, um homem justo diante de Deus. Um homem agora que era considerado íntegro diante de Deus, completo diante de Deus. Podia ser aquele que seria o instrumento para agora recomeçar uma nova história com a raça humana que Deus pretendia. Deus poderia ter acabado ali mesmo, Deus poderia ter levado essa família para ele e acabado com a raça humana, pronto, acabou, não quero mais, eles me decepcionaram, mas Deus encontrou em Noé alguém que realmente poderia, ele falou assim, não, há esperança, né? Vamos começar novamente uma nova história com o meu projeto que eu criei com tanto amor. E nós vemos que foi aí que Deus, né, olhando para ele, escolheu para que ele começasse então a pregar e realizar o seu propósito. Outra característica que resume a história de Noé nesse versículo 9 é que Noé andava com Deus. As duas únicas pessoas, segundo a Bíblia, que foram mencionadas que andaram com Deus foi Enoque e Noé. Andaram com Deus. Então, demonstra o quê? É um relacionamento mais íntimo com o seu Criador. Andava com Deus. Andar, gente, andar é comer um pouquinho mais de sal junto, é caminhar junto. E Noé caminhava com Deus. Noé seguia os padrões, seguia aquilo que Deus orientava ele a fazer. Noé fazia aquilo que Deus dizia para ele fazer. Caminhava junto com Deus. Hoje temos ouvido muito falar sobre alinhamento, né? A palavra alinhamento parece que está um pouquinho alta. E há realmente uma importância de nós estarmos nos alinhando a Deus, o nosso relacionamento estar alinhado a Deus. Porque quando o nosso relacionamento começa a estar alinhado a Deus, nós começamos a viver uma vida também reta. Por quê? Porque tem alinhamento, tem retidão. A retidão ela nos leva realmente a um caminho de direto, de perfeição. Quando nós começamos a sair fora, começamos a encontrar, né, alguns caminhos aí saindo um pouquinho fora, nós não vamos encontrar o caminho da perfeição. E o propósito de Deus é que nós encontremos o caminho da perfeição, pelo qual Ele, né, quando Ele criou o ser humano, Ele criou perfeito. Então, alinhar-se, estar alinhado a Deus é estar realmente encontrando, buscando o caminho da perfeição, que é a linha reta, retidão, né? E Noé, é interessante que o versículo diz isso, eis a história de Noé, e ela se resume em quê? Que ele era um homem justo, um homem íntegro e ele andava com Deus. Olha que lindo, olha que maravilhosa história, né? Registrada em um versículo. E nós vemos que Noé, ele foi então aquele que, por causa das suas características, Deus escolheu para ser, na sua geração, um instrumento de manifestação e da graça de Deus à humanidade. Queridos, o que nós estamos vendo hoje? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falava com Noé, eu falei, Deus, todo mundo já conhece a história de Noé, né, da arca de Noé, a história do dilúvio, mas quando Deus começou a ministrar mais profundo no meu coração essa palavra, comecei a observar e ver o que nós estamos a viver hoje, meus irmãos, meus queridos, pessoas que estão me ouvindo, o que estamos a viver hoje? Estamos a viver um tempo em que o mundo, a humanidade está se corrompendo cada vez mais, está totalmente degradada. Nós vemos hoje tudo que está aqui, esse cenário que nós vimos aqui de Noé, nós estamos vendo acontecer hoje, estamos a ver acontecer nos dias de hoje, né? A questão da violência, não é? Crimes hediondos, queridos, nós ficamos muito perplexos quando aconteceu aquele crime
que houve aí no Brasil, né, daquela menina há muitos anos atrás, de que foi morta pelo pai e pela madrasta. Pois, infelizmente, com tristeza, aqui em Portugal também recentemente aconteceu isso. Recentemente, agora acho que foi a semana passada, divulgou-se muito isso na televisão do que aconteceu. Uma menina também foi morta, assassinada pelo pai e pela madrasta. Olha que coisa terrível. Crimes hediondos que nós vamos ver, filho matando pai, pai matando filhos e outras coisas mais, né? Nós estamos vendo acontecer. A idolatria, queridos, quantas e quantas e quantas coisas têm sido buscadas, quantos caminhos que o homem tem buscado agora de adoração, que não é a única e verdadeira Deus. A idolatria tem crescido de tal forma, e se tem uma coisa que Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não divide, é a sua glória, porque a glória é dele. E o homem, então, muitas vezes vai buscar algo e acaba transferindo essa glória para outra coisa, para outros deuses, para outras coisas pelas quais não é o único verdadeiro Deus. A idolatria está corrompendo, e isso não diria somente lá fora, até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente, essa é uma realidade. E Noé, ele estava vivendo um contexto, e nós podemos presenciar que nós estamos vivendo o mesmo contexto hoje. Idolatria. Para um pouco e observa o que está acontecendo no mundo. A idolatria está tomando conta do coração em todas as áreas. Em todas as áreas nós estamos vendo acontecer. Não somente no nível religioso, no nível social, nível político. Em todas as áreas, queridos, nós estamos vendo acontecer. E isso é algo que está entrando no coração de Deus, subindo diante de Deus como algo realmente mal, que cheira mal, como naquela época. A justiça já não se vê mais, né? A justiça acabou, a injustiça tornou-se naquela época algo realmente que tornou a corrupção, começou a aumentar, a imoralidade começou realmente a se propagar e a proliferar-se naquela geração. E o que nós estamos a viver hoje, seja na política, não é? Corrupção, a imoralidade, não há realmente... as pessoas hoje, tem pessoas que elas falam uma coisa, depois elas mudam com a palavra, né? A questão da justiça, as pessoas muitas vezes, a questão da moral, da ética, ficou de lado. Nesse contexto que eles estavam vivendo, naquela geração que Noé estava vivendo, o contexto da moral e da ética já não estava existindo mais. O que nós estamos a viver hoje, meus queridos? A moral e a ética está ficando esquecida. A pessoa ela fala uma coisa, ela não cumpre, de repente ela volta atrás, né? Não há palavra, a justiça para ela não tem valor mais. O seu caráter está sendo distorcido pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, pela maldade, pelo ódio, por todas as coisas que está levando realmente as pessoas a estarem se distanciando de Deus, praticando ações injustas. Quantas injustiças nós estamos vendo no mundo hoje? E as pessoas dizem, por que será que Deus não vê isso? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus está. Assim como nos tempos de Noé, Deus está vendo essas coisas acontecerem. Porém, o homem está buscando o seu próprio caminho. Ele desalinhou-se o seu caminho. Ele saiu fora daquilo que Deus tinha como propósito para ele. E muitos faziam ouvidos curtos, né? Um modo de dizer, ditado. E hoje, nós não temos visto isso acontecer também? E hoje, como que está a injustiça social? Quantas pessoas padecendo fome? Temos ouvido falar muito nessa questão, nesse tempo que estamos a viver, dessa pandemia. Estamos ouvindo muito, no início ouvimos muitas pessoas a falarem, a pandemia deu-se ênfase, mas esquece que muita gente está morrendo de fome, e é um fato, não é verdade? Quantas pessoas morrendo de fome, a injustiça social acontecendo no mundo, e não é só num lugar, é no mundo, a injustiça social. Não pense você que na Europa não existe a injustiça social também, a situação, questão social, existe sim, também, né? É claro que não é tão acentuado quanto outros demais países, mas existe a questão da justiça social. Por isso, queridos, nós estamos vivendo realmente um tempo. Por isso, o tema dessa palavra hoje era como nos dias de Noé. Por quê? Porque como nos dias de Noé, em que
o próprio Jesus disse, comiam, bebiam, davam-se em casamento, né? E o Senhor começou a ver tanta maldade que estava acontecendo, eles não estavam nem aí, eles estavam querendo viver, vamos viver o dia de hoje mesmo, vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir. Não que nós não precisamos, não que nós não possamos nos divertir, como cristãos nós sabemos como que deve ser a nossa diversão, não é verdade? Não que nós não possamos desfrutar da vida, não é isso. Mas nós não podemos sair do alinhamento, nós não podemos sair dessa linha que nos leva para mais próximo de Deus, esse alinhamento com Deus, dessa vida com Deus, porque isso vai nos tornar realmente pessoas que vamos nos ser comparadas àquela geração. E era o que estava acontecendo. E quando Deus viu isso, Deus disse, não tem jeito, vou ter que realmente destruir esse povo todo. E quando Noé começou a pregar, né, arrependimento, começou a pregar a justiça, olha, arrepende-se, porque Deus vai destruir essa nação. Eles não acreditaram. Por quê? Porque nunca havia chovido sobre a face da terra. Nunca. A palavra diz que Deus mandava nuvens como se fossem, como eu vou dizer, que vinham como aquele dia que vinha como relva, cair sobre a relva, né? E umedecia a terra. Não vem a palavra agora, mas que é aquela nuvem que vinha para umedecer a terra e cuidar da terra. Queridos, eles não precisavam da chuva, era tão tamanho o cuidado de Deus. Eles não acreditavam que isso iria acontecer por conta disso. Que chuva, que nada, isso não vai existir, isso nunca aconteceu, não vai existir, nem sabia o que era chuva. Mas Deus, Ele para que saibam que Ele é poderoso, Ele tem o poder nas suas mãos. Ele abriu as comportas dos rios, o mar houve o tsunami e invadiu tudo. Ele abriu as comportas, como ele disse que iria abrir as comportas do céu. A terra começou a brotar, né, da sorte de vários lugares começou a brotar água e tudo começou a inundar. Queridos, aí foi tarde demais. Por quê? Porque durante todo o tempo que eles zombaram de Noé, dizendo que ele estava louco, que era um velho gagá, um velho ranziza, que ele estava louco, porque ele estava obedecendo uma ordem de Deus em estar construindo um navio, vamos dizer assim, que era um navio, um lugar que é para poder comportar, né, a sua família, todos os animais e poder sobreviver a um dilúvio, era algo grande. Então eles estavam achando que Noé estava ficando maluco, gagá, velho gagá, devido, né, até mesmo a sua idade. Se hoje você se deparar com uma pessoa que é de idade, que começa a pregar, vai falar, pirou, não pirou, né? Hoje não é diferente, nós estamos a falar, nós estamos a anunciar, mas as pessoas estão realmente fazendo, não estão nem um pouquinho preocupadas, elas querem viver, elas querem viver a vida, viver o hoje, viver o agora, se divertir e não estão preocupadas, estão se desalinhando, né, cada vez mais do caminho e se separando cada vez mais do Criador. E os sinais, nós não precisamos de sinal, porque nós somos cristãos e cremos, né, na vinda do Senhor, mas se nós formos ver, o Senhor, Ele tem mandado realmente, falado com o povo, com as pessoas, anunciada, a verdade tem sido anunciada, a justiça tem sido anunciada, mas isso não tem realmente entrado no coração das pessoas. Elas estão com seus ouvidos agravados, né, não querem, não estão preocupadas com isso. Como nos dias de Noé, queridos, haviam todas essas coisas aqui, nós estamos a viver o mesmo tempo. E Deus chama a mim e você para estarmos vivendo. Que, oxalá, Deus encontre em mim, Deus encontre em você, seja a nossa história como a história de Noé, pessoa justa, pessoa íntegra e alguém que anda com Deus. Que eu e você possamos também sermos marcados na nossa história por essa característica, que sermos essas pessoas, instrumentos de Deus para esta geração que está a viver uma geração totalmente depravada e que virá realmente sim o juízo de Deus. Não mais com água, né? Como foi, Deus é fiel na sua promessa, Ele não mais destruirá a terra com água, mas nós sabemos que isso vai acontecer. E que eu e você possamos viver, realmente estarmos buscando ter essa vida que Noé e a sua família teve. Mas aqui menciona mais a questão de Noé, que ele teve com Deus. Que sejamos pessoas realmente justas diante do Senhor, que nós venhamos com
ter uma vida realmente com caráter diferenciados numa nação corrompida. É possível sim. Aqui está a prova. Um homem, apenas um homem, junto da sua família, ele foi o diferencial de toda uma raça humana, de que um caráter, uma pessoa de caráter e uma pessoa que servia a Deus e que não se corrompeu com as coisas que estavam acontecendo. Hoje nós temos o privilégio, cremos que temos muito mais pessoas, né, que não têm se corrompido, que eu e você, nessa geração que estamos vivendo, que estamos realmente vivendo e que não é realmente fácil, para Noé também não foi, mas ele foi obediente a Deus. Ele foi diferencial naquela geração. Que eu e você sejamos o diferencial nessa nossa geração que estamos a viver. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus realmente com essa palavra venha despertar. E se você não conheceu esse único verdadeiro Deus, ou se você se distanciou, se desalinhou, volte para próximo desse Deus, volte para próximo do Senhor. Alinhe-se novamente, porque é importante para a sua vida, é importante para você, para a sua vida, para a sua família. Alinhe-se novamente, volte-se para o único e verdadeiro Deus, porque nós estamos a viver realmente um tempo em que estamos tendo que perceber, estamos sensíveis. Noé, ele foi um homem que foi sensível, ele teve a percepção espiritual, ele temeu a Deus e ele obedeceu a Deus, ele teve uma percepção em acreditar que realmente algo iria acontecer. Que eu e você possamos estar entrando por esse caminho da obediência a Deus e cremos, né, que o nosso Deus, que esse Deus, ele não falha, assim como ele não falhou nos tempos de Noé, ele não falha agora. E que nós possamos crer nessa verdade da palavra de Deus e sermos um diferencial na nossa geração. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique aqui um abraço da missionária Neide.